o auge da barbaridade, assim. Eu fiquei, gente, como é que vocês publicaram uma coisa assim, sabe? Eu fiquei muito revoltada. Olá, pessoas, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai falar sobre A Guerra dos Tronos, o livro aí do R.R. Martin. E eu vou falar em português, né? Porque falamos português. E eu vim trazer pra vocês. De início eu pensei, poxa, eu não vou levar porque é muito famoso, a galera já conhece. Só que aí eu pensei, poxa, talvez justamente por isso eu deveria trazer, porque eu assisti um pouco da série e acredito que a maior parte das pessoas, elas também chegaram a ver alguma coisa sobre a série ou escutaram muitas pessoas comentando sobre a série. E aí eu pensei, já que eu tenho essas duas visões, acho que seria interessante levar uma resenha pra vocês. Só que, de início, eu quero falar que a gente vai falar sobre o livro em si, e aí numa segunda parte eu falo um pouquinho mais sobre a minha experiência pessoal, sobre eu assistindo a série e depois lendo o livro, o que eu achei de diferente, o que eu tinha de expectativa. Vai ser isso. A Guerra dos Tronos é o primeiro livro da série. Muitas pessoas se confundem e pensam que é o nome da série, só que a série em si se chama As Crônicas de Gelo e Fogo. E é composta atualmente, a gente tem aí 5 livros, só que, né, ele tá escrevendo mais, então ficamos no aguardo. A série foi publicada no Brasil, primeiramente em 2010. Minhas edições, elas são super antiguinhas, e são lá de 2010. Aqui na CIP, a gente vê aqui atrás. Vocês vão conseguir ver, eu acho. 2010 a série. Ela foi publicada aqui no Brasil em 2010, né? Isso. Só que ele já vinha escrevendo ali desde 1991. 5 anos depois, ele conseguiu concluir o primeiro livro e publicar. Foi um sucesso maravilhoso. Chegou aqui no Brasil já com a gente com aquela expectativa, né? E por meio da série da HBO, ela se difundiu de vez. Aqui nessa obra, vamos ver o que vai ter aqui dentro. Esse é o primeiro livro da série, como eu falei pra vocês, é A Guerra dos Tronos. E nesse livro a gente vai ser apresentado ao continente de Westeros, onde vão se passar a maior parte da história. A maior parte da história vai se passar em Westeros. Ok, só que ele não se passa somente em Westeros. A gente vai ver que existem alguns outros territórios livres onde também se passa boa parte da série. Aqui nesse primeiro volume, a gente vai conhecer os 7 reinos de Westeros, que pensamos assim. Westeros é o continente e os 7 reinos são como se fossem os países ali dentro. Cada reino era controlado por um rei, obviamente. Só que depois que o Aegon, da casa Targaryen, ele conquista todos os reinos ali e faz com que todos os reis de Westeros prestem vassalagem a ele, por mais que o exército dos Targaryen não seja muito grande, eles tinham dragões. Então, eles tinham uma força muito de combate muito forte. Só que depois a gente vai ter um jovem rebelde chamado Robert, que é o Robert Baratheon, que vai se revoltar contra esse rei juntamente com seus amigos, principalmente aí o Eddard Stark, e vão conseguir tirar o poder desse soberano muito louco, porque é um negócio assim, pra eles, é muito interessante também outra coisa, é que ao longo do livro a gente vai percebendo o quão eles pensam, mas a casa Targaryen, eles casam um com os outros, sabe? E é bem interessante isso também. E aí o Robert, ele consegue tirar o Aegon do poder e na hora de assumir ali, quem vai assumir o trono de ferro novamente? E entre o Eddard e o Robert, por o Eddard ser muito aquela pessoa cabeça, que não quer pegar muitos afazeres para que não dê conta, porventura, de não lidar com tudo, ele acaba cedendo ao Robert. E aí, isso que eu falei pra vocês é só meio que assim, nem vai estar aqui na história, tá bom? Porque é só uma coisa que já aconteceu. A história, ela já vai começar. Logo aqui no início, a gente já vai ser apresentado aos outros pra lá da montanha. Isso é muito interessante. E aqui, no livro, a gente realmente vai ter uma experiência com eles muito mais sensível do que na série. Na série, eles não aparecem muito. Acho que a série justamente causa esse suspense,
Mas aqui a gente já vai ter um gostinho do que é que vem aí pela frente. Só que eles vão demorar um pouquinho pra aparecer. Aqui no prólogo eles já aparecem, porém na série vai demorar mais um pouquinho, assim. E aí, aqui, a história em si vai começar quando o Robert, ele precisa de uma nova mão para o rei. O que seria essa mão do rei? É justamente alguém que é como se fosse o conselheiro direto do rei, a pessoa que é responsável ali para segurar as pontas quando o rei não quer segurar as pontas. Inclusive, eles têm um ditado no livro muito engraçado para isso. Eu não vou falar aqui porque é bem forte, assim. Um dos traços da escrita que eu achei é porque ela é bem forte. Não é aquela escrita que vai ficar te passando a mão na cabeça e não falando os termos diretamente. Não, ela é uma escrita bem que joga na sua cara mesmo. Então tem um ditado aqui muito interessante para isso. Como o Robert precisa de uma nova mão para ser o seu ali companheiro, quem é que ele vai escolher? Ele tem a brilhante ideia de ir para o norte, chamar o Eddard Stark para ser a sua mão. Outra coisa interessante é que quando o Robert ele assume o trono de ferro, meio que os reis eles vão ficar todos subjugados ao mesmo rei, que vai ser o Robert. Por mais que antes de serem unificados eles fossem reis individuais, que eram 7 reinos, tinha a família Stark, que ficava com o reino do norte, a família Lannister, vai ter várias famílias assim, a família do Greyjoy. Depois dessa guerra, eles vão ser todos unificados e vai ficar rei, só que não vai ser aquela coisa oficial, sabe? É meio que eles vão virar lords de cada região. E aí tem a brilhante ideia, o Robert tem a brilhante ideia de ir atrás do Eddard. Como o Eddard é muito amigo do Robert, ele não vai falar, não vou, não quero. Por mais que ele sinta que o seu lugar é no norte, ele vai falar, sim, amigo, eu vou. E aí a história vai começar a muita loucura, porque o Eddard, ele tem a... Começam a surgir ali uns rumorezinhos de que a antiga mão do rei ela teria sido assassinada. E quem vai falar isso? A primeira estopim que a gente vai ter é a própria esposa da antiga mão do rei, que é irmã da Catelyn, que é a esposa do Eddard Stark. E aí ela já manda numa carta pra Catelyn falando que, olha, eu acho que ele não foi morto, não. Eu acho que ele não foi uma morte assim muito natural, não. Acho que ele foi assassinado. Tanto é que a esposa da antiga mãe do rei, da antiga mão do rei, ela volta pro reino do ninho da águia, porque é a casa dele vem de lá. E ela volta pra lá porque ela fica com medo de que queiram fazer algum tipo de atentado contra ela e ela vai embora. Mesmo assim, com esses rumores, o Ned Stark, porque o Eddard Stark vai ter como apelido Ned. Eu não sei porquê, pra mim não faz muito sentido, mas tudo bem. E aí ele vai pro sul, ficar lá e ele começa a investigar, descobrir coisas muito tensas, assim. Inclusive, nessa viagem que o rei faz até o norte, vai acontecer uma bela de uma tragédia, mas não é a tragédia que vocês estão pensando que é, não. É outra tragédia que vai mudar, assim, os rumos da vida de um dos personagens ao longo da história. Por mais que pareçam ser, e realmente são, bem calhamaçudos a série todinha, vale muito, muito a pena ler. A escrita, ela é muito gostosa, assim, se você gosta de fantasia, ou quer ter um primeiro contato com fantasia, eu, pelo menos, assim, talvez seja mais ou menos o meu primeiro contato com fantasia de séries, digamos assim. Porque eu comecei a ler Harry Potter, só que eu não gostei. Eu li o primeiro e o segundo livro e não gostei. Ainda não comecei a ler O Senhor dos Anéis. Já peguei pra ler, só que nunca abri em si e li. Só peguei mesmo, falei, vou deixar aqui na estante e talvez um dia eu leia e não acabei lendo. Já eu tive um contato com A Filha do Oeste, que é um livro de fantasia nacional. Tem resenha aqui no canal, eu gosto muito do livro. E aí eu acredito que eu já estava meio que preparada pra entrar numa fantasia. Só que essa fantasia aqui, eu não sei se é porque eu sou muito novata no ramo da fantasia, mas é muito louca.
Porque nesse primeiro livro a gente vai ter uma parte meio cética dos personagens, sabe? Deles falarem, poxa, mas não acredito nisso aí não. Tem uns personagens bem céticos assim. E eu achei muito curioso, porque às vezes até eu ficava em dúvida. Eu ficava, ué, mas é um livro de fantasia, então é claro que é verdade. E na outra eu já ficava, realmente não faz muito sentido, né? Então eu gostei disso, gostei bastante mesmo, porque eu acredito que traz isso, essa personalidade dos personagens, sabe? De eles não serem aquelas pessoas que falam, não, mas isso é muito verdade, realmente eu super acredito. E todo mundo acreditar igual, sabe? Não tem isso. Cada personagem, ele acredita em uma coisa em determinados níveis, sabe? Então, gostei muito, muito, muito disso. Outra coisa, a escrita tem aquelas piadinhas bem sutis, sabe? Aquela coisinha assim que a gente ri, que é engraçadinho e é muito bobinho. Tem isso aqui no livro e eu gostei bastante, porque aí tira um pouco, porque tem umas partes bem pesadas, assim, de muito nojo, que eu fiquei muito revoltada. E eu pensei, por que ninguém fala disso sobre o livro, sabe? É porque é um spoiler muito grande, mas por que ninguém discute sobre isso? O auge da barbaridade, assim. Eu fiquei, gente, como é que vocês publicaram uma coisa assim, sabe? Eu fiquei muito revoltada. Entende? Eu acredito que precisava disso. Eu pretendo fazer algum dia uma resenha ou alguma live só pra gente discutir alguns pontos aqui que eu considero bem assim desnecessários mesmo e nojentos até. Mas enfim, eu acredito que seja isso que eu tinha pra falar pra vocês sobre o livro. É maravilhoso, gente. Meu Deus do céu. Que fantasia linda. Eu estou com medo de virar uma fã das fantasias. Já estou super ansiosa pra ler toda a série. Inclusive, eu já tô lendo. Tá aqui. Inclusive, outra coisa é que aqui, nesse livro, vai ter bem pouquinho post-it, né? Só que esse outro aqui, meu Deus. E eu sou uma pessoa que não coloca post-it nos livros, só que eu achei uma forma incrível da gente discutir alguns pontos, assim, de ciência com base, assim, dar um start, pegar um start em um livro de literatura normal, tranquilo, assim, só para divertimento, e conseguir discutir alguns termos científicos bem interessantes. Eu tô com esse projeto, eu ainda não sei se eu vou fazer um perfil específico para isso, né, que seria pegar termos, algumas coisinhas de obras literárias e explicar alguns conceitos científicos, só que de forma muito tranquila, muito suave. E aí eu não sei se eu crio um outro perfil para isso, se eu faço no meu perfil mesmo, mas eu tô vendo. Tô vendo como é que faz. E aí esse outro aqui, ele já vai ficar bem cheio. Tem vários post-its. Porque eu coloquei esses laranjinhas aqui, são os pra conceitos científicos. Eu tenho os rosa, que são tipo... Alguém falou alguma coisa assim, de uma previsão pro futuro. E aí eu já marquei, porque eu quero ver se isso vai acontecer. E aí eu fico curiosa. Ou alguma coisa assim. E aí eu coloco aqui esse rosinha. E esse verdinho é onde eu achei que a série, ela tem uns traços bem fortes de Duna. Eu acho interessante, aí eu já marquei, porque eu acredito que vai me ajudar a resgatar com maior facilidade esses conceitos. Eu faço ainda as minhas citações, eu não grito nenhuma citação, nada, 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 nem post-it pra citação eu coloquei. Mas é só pra que eu lembre quando eu for fazer esse projetinho de envolver literatura e ciência. Enfim, gente, essa foi a resenha de hoje. Gostei muito do livro, tô gostando muito da série. Inclusive, eu falei pra vocês que eu ia falar sobre a série televisiva que eu tinha começado a assistir, né? Na série, eu achei que era umas coisas muito loucas, assim, eu fiquei... Como assim, sabe? Mas que a trama em si, digamos, o esqueleto era muito bom. E aí eu fiquei muito curiosa, eu acredito que eu assisti até a terceira temporada, e isso freneticamente, assim. Comecei num dia e assisti freneticamente, só que quando eu cheguei na terceira eu falei, eu preciso ler isso. Eu não posso continuar assistindo porque eu preciso ler. E aí eu comecei a ler. Agora só comecei a ler ano passado e eu vi a série em 2017. Então eu tinha muita expectativa de como ia ser, o que é que tinha aqui dentro, como é que eu ia reagir, sabe? E são formas diferentes de abordar a história, então eles vão explorar os recursos ali que são interessantes. Aqui no livro eu achei que ele descreve bastante, eu acredito que isso deve ser um traço da fantasia. Já na série não vai ter tanto isso, né, porque você vai ver o que tá acontecendo.
A série eu também achei que ela é mais rápida. É porque eu ainda não tenho meio que uma dimensão fixa, porque eu tô no segundo livro tô no segundo livro da série ainda, né? E aí eu não tenho muito uma dimensão de será que a série ela vai rápido demais, mostra coisas rápidas demais? Porque a primeiro momento, quando eu peguei o primeiro livro pra ler, eu pensei isso, eu pensei, poxa, a série vai muito rápido. Só que aí agora eu tô no segundo livro e eu pensei, não é tão rápido assim, né? Mas, enfim, eu cheguei pra ler cheia de expectativas e eu tive choques diferentes, sabe? Foram coisas diferentes que foram se mostrando pra mim e aí eu fui aceitando e convivendo ali. É muito gostoso, acredito que depois eu pretendo, sim, assistir a série completa, porque eu acredito que só os livros não vão ser suficientes pra mim. E é isso, eu tô olhando aqui na câmera porque os brinquedos do meu irmão estão aqui atrás. E aí eu fiquei pensando, será que vai aparecer? Estão aqui atrás. As coisas são mesmo. Mas enfim, é isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje. Eu tenho board game de Game of Thrones. Tá escrito Game of Thrones, mas enfim, né, relevamos. Tá lá escrito, não vou falar de que tá escrito. Enfim, tem. Talvez depois vocês quiserem que eu mostre, eu venho aqui e mostro pra vocês. Eu ainda não joguei. Eu quis jogar, comecei a jogar com a minha mãe e a minha irmã. Só que não deu muito certo, porque meu irmão começava a chorar toda hora. E aí a gente teve que suspender nosso jogo. Mas é muito bonitinho, é bem legal. Enfim, era isso que eu tinha pra falar com vocês hoje. Um super abraço, um cheiro e até o próximo vídeo. Tchau!